Saudações, docente. Eu sou a Mercedes Vale Dias, estudante de Contabilidade e Auditoria no ISCTEM, primeiro ano, turma A, e hoje eu irei aqui falar sobre a norma contabilística 5. Norma esta que trata dos acontecimentos após a data do balanço. O trabalho em questão, ele possui a seguinte estrutura. Primeiramente, temos aqui o objetivo, onde eu irei dar um conceito geral e uma visão geral sobre aquilo que é a norma 5. O que é a norma 5, o que esta norma trata, uma visão geral para uma melhor compreensão do trabalho. Depois, no âmbito, eu irei falar onde que esta norma ela se aplica e onde esta norma não se aplica, em que circunstâncias usar e etc, etc. Em terceiro lugar, temos o reconhecimento e também a mensuração. Em quarto lugar, temos a continuidade das operações e em quinto lugar, temos as divulgações. Depois, eu irei dar um exemplo prático, exercício prático para uma melhor compreensão deste trabalho. Primeiro, nós temos aqui o objetivo. Esta norma, por si, ela tem como principal objetivo estabelecer as circunstâncias em que uma entidade ela deve ajustar as suas demonstrações financeiras face a acontecimentos ocorridos após a data do balanço. E as divulgações que uma entidade deve fazer sobre a data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para a emissão e também sobre acontecimentos após a data do balanço. Em segundo lugar, nós temos aqui o âmbito. É aqui onde nós vamos falar onde que esta norma se aplica, onde ela não se aplica e etc, etc. Esta norma, ela aplica-se na contabilização e divulgação de acontecimentos que ocorram após a data do balanço. Acontecimentos que ocorrem após a data do balanço são todos os acontecimentos favoráveis ou contrários, ou seja, não favoráveis, que ocorrem entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para aquilo que é a sua emissão. E neste caso, existem dois tipos de acontecimentos, que são os acontecimentos ajustáveis e os acontecimentos não ajustáveis. Os acontecimentos ajustáveis são aqueles que originam ajustamentos às demonstrações financeiras após aquilo que é a data do balanço. E os os acontecimentos não ajustáveis são aqueles que não originam ajustamentos às demonstrações financeiras. Depois, temos aqui os acontecimentos após a data do balanço que são ajustáveis. Temos aqui como exemplo, venda de inventário com prejuízo. Este acontecimento é ajustável, é um acontecimento que é depois da data do balanço e ele pode ser ajustável. Não só esse acontecimento, como também a descoberta de um erro importante. Quando se descobre um erro importante, é possível sim que isso seja ajustado, não sendo que inviabiliza a continuação operacional. Isso pode ser sim ajustável e a emissão de nota de crédito relativa a vendas do ano anterior. Estes 4 exemplos que eu dei aqui são exemplos de acontecimentos após a data do balanço que podem ser ajustáveis. Temos aqui também acontecimentos após a data do balanço que não podem ser ajustáveis, como por exemplo, em questões ambientais, em concentrações empresariais, em compras ou alienações importantes de ativos, em aumentos ou reduções de capitais, em severas desvalorizações cambiais. Nestes 5 exemplos, esses acontecimentos após a data do balanço, eles não são ajustáveis, não é possível que eles sejam ajustáveis. Temos aqui, em terceiro lugar, o reconhecimento e mensuração, que trata dos acontecimentos que originam ajustamentos às demonstrações financeiras e também dos acontecimentos que não originam ajustamentos às demonstrações financeiras.
Primeiramente, falando aqui dos acontecimentos que originam ajustamento às demonstrações financeiras. Aqui, uma entidade, ela deve ajustar as demonstrações financeiras por acontecimentos após a data do balanço, por acontecimentos esses que confirmem condições já existentes nesta data. Por exemplo, temos aqui como exemplos a resolução de disputa judicial que confirma uma obrigação, a falência de cliente em paridade de crédito já existente. Temos aqui também como terceiro exemplo a venda de existências que revela valor realizável inferior. Temos aqui também como quarto exemplo, conhecimento do custo real de ativos adquiridos ou vendidos antes daquilo que é a data do balanço. Como acontecimentos que não originam ajustamento às demonstrações financeiras. Estes acontecimentos eles não originam ajustamentos, fora de questão, não há possibilidade deles originarem ajustamentos. Eles são aqueles que ocorrem após a data do balanço, mas que não confirmam condições existentes na data do balanço. Ou seja, são fatos novos que surgiram depois do fecho do exercício. Redução do valor do mercado de investimentos entre a data do balanço e a data de autorização das demonstrações financeiras. Este efeito ele acontece devido a fatos posteriores ou circunstâncias novas. Logo, ele não se ajusta. Vamos falar aqui dos dividendos. Se uma entidade anunciar após a data do balanço a atribuição de dividendos aos detentores de instrumentos de capital, ela não deve reconhecer esses dividendos como um passivo na data do balanço. Mas sim, caso sejam anunciadas antes das demonstrações financeiras serem autorizadas para a sua emissão, antes que elas sejam emitidas, estes dividendos eles não são reconhecidos como um passivo na data do balanço, vistos que eles não cumprem com os critérios de obrigação. Em quarto lugar, nós temos aqui a continuidade das operações. Aqui na continuidade das operações, uma entidade ela não deve preparar as suas demonstrações financeiras na base da continuidade das operações. Ela não deve fazer isso caso o órgão de gestão considerar após a data do balanço que é de sua intenção liquidar a entidade ou cessar a atividade, ou que não tem uma outra alternativa a não ser de fazê-lo. Ou seja, essa entidade não pode preparar essas suas demonstrações financeiras na base de operações, caso o órgão se o órgão for a considerar após a data do balanço que a sua intenção é apenas de liquidar ou de cessar a atividade, ou que não tem uma outra alternativa realista a não ser fazê-lo. A deterioração dos resultados operacionais após a data do balanço, elas podem indicar a necessidade de avaliar e de opressar a continuidade se a continuidade ainda é apropriada. Vamos aqui falar sobre as divulgações após a data do balanço. Aqui, a entidade ela deve divulgar a data e também quem autorizou a emissão das demonstrações financeiras. Pois, se os sócios ou os acionistas eles puderem alterar as DF após a emissão, isso também deve ser divulgado, pois as DFs elas não refletem acontecimentos posteriores a essa data. Vamos falar agora também da atualização de divulgações.
Quando houver novas informações relevantes após a data do balanço, a entidade ela deve atualizar as notas ou divulgações, mesmo que elas não alterem os valores reconhecidos. Estes são aqueles acontecimentos que não originam ajustamento. E caso eles sejam materiais, eles devem ser divulgados na natureza do acontecimento e também a estimativa do impacto financeiro ou declaração de impossibilidade. Temos aqui como exemplos, primeiramente, temos 9 exemplos e primeiramente nós temos a concentração de atividades empresariais. Como segundo exemplo, nós temos aqui o anúncio de descontinuação de atividade. Como terceiro exemplo, nós temos as aquisições relevantes de ativos. Como quarto exemplo, nós temos aqui a destruição de unidade fabril por incêndio. Como quinto exemplo, nós temos a implementação de plano de reestruturação. Como sexto exemplo, nós temos as transações significativas de ações. Como sétimo exemplo, nós temos aqui as alterações anormais em preços ou também em câmbio. Em oitavo lugar, nós temos este exemplo, que são as alterações em taxas ou leis fiscais posteriores. Em nono e último lugar, temos o exemplo do início de litígios após a data do balanço. Aqui, por fim, temos alguns exercícios básicos para uma melhor compreensão desta norma. Temos aqui a questão 1. Nesta questão, diz o seguinte: uma empresa, ela possui ativos importantes no Brasil. E no dia 5 de janeiro do ano N, o governo brasileiro, ele procedeu a uma grande desvalorização da sua moeda, a qual provocou uma importante redução no valor em meticais dos ativos da empresa no Brasil. Essa perda ela deve ser refletida nas demonstrações financeiras do exercício do fim do exercício em 31 de dezembro do ano N-1. Tendo em conta do facto de que as demonstrações financeiras elas serão apenas aprovadas pelo órgão de questão em 15 de março do ano N. A questão aqui é se essa perda ela deve ser refletida nas demonstrações financeiras do exercício do fim em 31 de dezembro do ano 1, tendo em conta o fato de que as demonstrações financeiras elas serão apenas aprovadas pelo órgão de gestão em 15 de março do ano N. Aqui na solução, ou seja, a resolução, temos a seguinte resposta: não. Trata-se de um evento novo. Logo, a razão para a perda apenas ocorreu no ano N. Então, no entanto, este evento subsequente ele deve ser divulgado nas notas às contas, quantificando-se o respectivo efeito. Irei ler mais uma vez a resposta. Não. Essa perda não deve ser, de uma forma mais clara, essa perda não deve ser refletida nas demonstrações financeiras do fim do exercício do dia 31 de dezembro do ano -1, pois trata-se de um evento novo e a razão para a perda apenas ocorreu no ano N. No entanto, este evento subsequente ele deve ser divulgado nas notas às contas, quantificando-se o respectivo efeito. No exercício 2, temos aqui também uma questão. A questão é a seguinte: uma empresa ela possui um investimento de tesouraria num título cotado na Bolsa de Valores, o qual se encontra contabilizado pelo valor de cotação na data do balanço. Na data de aprovação das contas pelo órgão de gestão, a cotação do título ela é substancialmente inferior ao valor da cotação da data do balanço. Nesta questão,
eles perguntam se essa perda ela deve ser reconhecida. E como resposta nós temos a seguinte: não. Neste caso, essa perda ela não deve ser reconhecida no balanço, porque essa perda ela ocorreu após a data do balanço. Aqui trata-se de um investimento que ele foi valorizado pela cotação na data do balanço e as variações subsequentes na cotação do título não são consideradas eventos ajustáveis para esse balanço. Ou seja, esta empresa aqui, para uma melhor percepção, essa empresa que possuiu um investimento de tesouraria num título cotado na Bolsa de Valores, o qual se encontra contabilizado pelo valor da cotação na data do balanço, na data da aprovação das contas desta empresa pelo órgão de gestão, a cotação do título é substancialmente inferior ao valor da cotação, ou seja, temos uma questão, há uma perda aqui. E a pergunta foi se essa perda deve ser reconhecida ou não. E a resposta é que não, essa perda não deve ser reconhecida no balanço, pois essa perda ela ocorreu após a data do balanço. Temos aqui um último exercício para uma melhor compreensão, que é o exercício 3. Aqui no exercício 3, eles dizem: uma empresa possui ativos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais disponíveis para a utilização, mensurados através da aplicação de uma taxa de IRPS de 30%. No dia 1 de fevereiro do ano seguinte, a taxa de IRPS ela foi aumentada com efeitos imediatos para 35%, ou seja, a taxa que era de 30% no dia 1 de fevereiro do ano seguinte, ela foi aumentada em 5%, saindo de 30% para 35%. Não tendo o órgão de gestão ainda aprovado as demonstrações financeiras deverão ser ajustados os ativos por impostos diferidos? Esta é a questão. E como resposta nós temos aqui a seguinte: neste exercício, aqui tratamos de um evento não ajustável, pois uma vez que uma nova taxa de IRPS ela apenas foi anunciada e também promulgada após aquilo que é a data do balanço. No entanto, caso o efeito seja material, deve-se apenas divulgar nas notas das contas o efeito decorrente desta alteração de taxa. Logo, a questão aqui foi: não tendo o órgão de gestão ainda aprovado as demonstrações financeiras, deverão ser ajustados os ativos por impostos diferidos? E pelo facto de se tratar de um evento não ajustável, tendo em conta que a taxa de IRPS foi apenas anunciada após e promulgada também após a data do balanço,